Se nós pudéssemos falar aqui sobre um direcionamento que poderíamos dar nesse salmo, nós falaríamos a respeito da grandeza de Deus, de como Deus é grande, de como Deus é poderoso. Embora nós que somos cristãos acreditamos nisso e temos essa convicção de que Deus é grande, que Deus tem todo o poder, boa parte das pessoas do mundo não tem esse reconhecimento que Deus é grande e poderoso. E por causa disso, há até mesmo um choque cultural de pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam. Muitas pessoas que não acreditam na palavra do Senhor desdenham da mensagem bíblica e dizem que tudo isso é bobagem. E é isso também que está presente aqui no Salmo de número 36. Davi estava conversando com outras pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que de certa forma Davi vai o chamar de insensatos, de pessoas que não têm uma clareza muito grande da palavra do Senhor. Isso é expresso desde o primeiro momento através do verso 1, que diz o seguinte: a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Uma coisa que nós aprendemos no primeiro verso do Salmo de número 36 é que a maldade, ela não surge no ato em si. A maldade de uma pessoa, ela surge na intenção, na mente, no pensamento. Jesus vai dizer que antes mesmo de você praticar uma ação pecaminosa, você já cometeu essa ação pecaminosa dentro do seu pensamento. Portanto, o que nós temos de mais precioso é o nosso coração, é o nosso pensamento. A Bíblia também fala: se tendes alguma coisa a guardar, guarda o teu coração, guarda o seu íntimo diante da presença do Senhor. Muitas pessoas, com afã de querer se engrandecer diante da sociedade, acabam não guardando o seu coração, desenvolvendo pensamentos ruins, e esses pensamentos ruins vão se desenvolver em outras situações, em ações ruins. Portanto, antes de nós vigiarmos as atitudes, precisamos vigiar o nosso pensamento, porque muitos dos nossos pecados, muitas das nossas ações surgem primeiro dentro do interior. Uma tentação, ela nunca acontece de uma maneira rápida, ela sempre vai acontecer devagar, e isso vai aumentando, fazendo com que a gente se perca nos nossos próprios pensamentos e nas nossas próprias ações. Verso de número 2, o texto vai dizer: porque em seus olhos se lisonjeiam até que a iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Quem são essas pessoas? Aquelas que estão praticando a maldade. E o texto continua dizendo: maquinam o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Essa pessoa, que no caso seria o algoz de Davi ou o opositor de Davi, é essa pessoa que não aborrece o mal. É essa pessoa que está vivenciando o mal como se fosse uma coisa boa para a sua vida. E tudo o que há de ruim ela coloca dentro dos seus olhos ou diante dos seus olhos, porque essa maldade já começou no seu interior, já começou no seu próprio pensamento. A gente tem que cuidar então daquilo que está dentro de nós. A ausência do temor produz o auto-engano. Essa é uma mensagem que nós encontramos aqui do verso de número 2 até o verso de número 4. Nós nos enganamos, ou a pessoa que está na maldade, ela está se auto-enganando. Ela pensa que é feliz, ela pensa que encontrou a felicidade, ela pensa que encontrou a presença de Deus, mas na verdade ela está se enganando, entrando por caminhos que não agradam ao Senhor, e isso, consequentemente, não traz a felicidade. Boa parte das pessoas que estão aí no mundo, elas dizem ser felizes, mas na verdade estão nesse caminho de auto-engano. A felicidade não está nas suas vidas. Portanto, nós aprendemos que o maior perigo não é errar, é não perceber que está errado. Muitas pessoas, elas estão erradas, mas não têm essa percepção. Elas estão no caminho que leva
a um caminho de destruição, mas pensam que está tudo bem, pensam que assim vão encontrar a verdadeira felicidade. O Einstein, ele disse que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes. Não vai acontecer. Talvez na sua vida, neste exato momento, você esteja passando por esse momento onde você deseja uma transformação da sua casa, do seu lar, de quem você é. Mas você não procura fazer uma introspecção e olhar para dentro de si e ver se tem alguma coisa dentro de você que você precisa melhorar. Às vezes, uma pequena mudança de hábito pode fazer com que toda a sua história seja mudada. Tem alguns psicólogos que eles trabalham a cura da depressão com água. Eles fazem o seguinte: coloca para a pessoa que está doente um cronograma para ele beber água durante todo o dia. Quando ele segue aquele cronograma, não é a água em si, embora a água vai ajudar a oxigenar o cérebro, a melhorar o corpo, mas o ato de criar uma rotina, de fazer uma coisa simples, pode fazer com que ela melhore em outras partes da vida também. O ato de levantar para buscar uma água na cozinha já é um exercício de você sair da cama. Uma pessoa que está em depressão, ela geralmente não tem essa volição de sair para um ato desse. Um ato de fazer uma caminhada pode ser um ato simples. Perceba, a mudança que às vezes nós falamos aqui da Bíblia Sagrada, do Evangelho, ou a mudança para a sua casa, não é algo extraordinário. É algo que está dentro das tuas possibilidades. É melhor uma caminhada de 10 minutos do que uma corrida de 1 hora que você nunca vai fazer. Às vezes as pessoas colocam um teto muito grande para alcançar o objetivo e esse objetivo acaba se tornando irreal, acaba se tornando inalcançável. A proposta é: comece com pequenas mudanças, comece com pequenos hábitos. No texto, o que Davi está mostrando é exatamente isso. A pessoa está no erro, mas ela não se dispõe a caminhar em direção a um movimento que vai fazer com que ela deixe o erro de lado e comece a andar para a luz, andar para o caminho perfeito. Verso de número 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Conforme nós havíamos dito, o Salmo de número 36 fala da grandeza de Deus, do poder de Deus. E nesse exato momento, Davi está dizendo que aquelas pessoas que são chamadas insensatas, elas estão longe da presença de Deus, estão fora dos caminhos do Senhor, não estão vivendo de acordo com aquilo que Deus deseja para elas. E aqui nós temos um paralelo presente entre aquelas pessoas que servem a Deus e aquelas pessoas que não servem. As pessoas que servem a Deus, elas têm temor do Senhor e fazem esse reconhecimento de que Deus é grande e que as suas misericórdias são excelsas e duram para sempre. O que significa isso? As misericórdias do Senhor são tão grandes que elas podem entrar dentro da nossa vida, mudar aquilo que precisa de conserto, transformar trevas em luz. É isso que Deus tem o poder de fazer. O Salmo 36, diferente de muitos outros salmos, não é um salmo para olhar para o inimigo e pedir justiça e vingança para aquele inimigo, mas é um objetivo de dizer: Senhor, preserve o meu coração, para que eu não vá para o caminho daquelas pessoas que não agradam ao Senhor, que eu não faça aquilo que está manchando o meu relacionamento com o Senhor. Fazer isso é muito difícil. Eu sei que é muito difícil a gente dar esse primeiro passo. Primeiro, olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer que tem coisas dentro de nós que precisam mudar. E aqui nós aprendemos que as misericórdias do Senhor, ela é muito maior do que todas as maldades humanas. As pessoas fazem maldade, os homens maus, eles estão fazendo coisas erradas. Mas quando Deus resolve entrar na história, ele muda o cativeiro e ele faz com que essa coisa que era ruim se transforme em algo bom.
A maldade é descrita em termos humanos, mas a misericórdia é descrita em termos cósmicos, ou seja, quando fala da maldade presente no mundo, fala daquilo que o ser humano pode fazer. Mas quando fala da bondade, o texto usa aquilo que Deus pode fazer. Portanto, se existem pessoas na sua vida que fazem maldade ou estão agindo contra a sua vida, eu convido você, neste exato momento, para que você olhe para o seu Deus. Veja quem te chamou, veja quem te escolheu, veja quem projetou a sua vida antes mesmo de você nascer. Uma das maiores mentiras do diabo e uma das maiores mentiras encontradas neste mundo atual é a história de que você nasceu por acaso, de que você não tem um propósito ou que os sonhos que você tinha já morreram. Deus está dizendo para você neste exato momento: é hora de você ressuscitar os teus sonhos. É hora de você se colocar novamente na presença do Senhor. É hora de você voltar ao primeiro amor. Lembra daquele hino? Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero voltar àquele relacionamento que eu tinha outrora contigo. Eu quero voltar à inocência. Deus está te convidando nesse exato momento para você voltar a ter aquele relacionamento com Ele. O texto continua dizendo: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Na tua luz veremos a luz. Essa palavra é muito importante porque mostra que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa satisfação. Deus é aquele que nos protege quando ninguém mais pode nos proteger. Muitas pessoas estão desesperançosas no seu emocional. Não sabem a quem recorrer quando estão desesperadas. A vantagem que nós encontramos de servir a Deus é que todos os momentos que nós estivermos precisando de Deus, Deus estará pronto para nos ouvir. Ele estará pronto para nos proteger. Quando você entende que Deus é o seu protetor, que Deus te abençoa, você não vai ficar mais perdido na vida. A vida voltará a fazer sentido. A vida voltará a ser bela. A vida voltará a ser coerente. Verso de número 10, o texto continua dizendo: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Aqui Deus está nos convidando a segui-lo e depender dele cotidianamente, continuamente, sempre na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler diz o seguinte, que Davi não vai pedir algo novo para Deus. Ele pede aquilo que ele já tinha, que era a continuidade. Ou seja, quem experimentou Deus não quer apenas um toque. Quem experimentou Deus quer a sua presença por completo. E ele vai finalizar esse salmo dizendo: ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Lembra aquelas pessoas que no começo do verso elas eram más e estavam agindo contra a palavra do Senhor? Agora essas pessoas não prosperarão, porque a prosperidade está naqueles que servem a Deus, naqueles que buscam a Deus, naqueles que são dispostos a dar o seu coração diante da presença do Senhor. Eu não sei como você está nesse exato momento, mas eu espero que você esteja caminhando em direção à presença e os propósitos que Deus criou para você.